A gente vai falar hoje sobre terapia de reposição hormonal, um pouco diferente, né, das suas pacientes que chegam ao consultório com esse intuito de acompanhar uma gravidez. O senhor é especialista em gravidez e medicina fetal de alto risco. E agora, esse momento da terapia hormonal, ele é um pouco diferente, né, doutor Guaraci? Gostaria de agradecer o convite por a gente falar por um tema tão importante, tão em evidência hoje em dia. Todos os meios de comunicação batem muito nesse assunto. Os meus pensamentos em relação à terapia de reposição hormonal, eles inclusive mudaram nesses últimos 5 anos. Por que mudaram, doutor Guaraci? A partir do momento que a expectativa de vida de toda uma população ela aumentou, as mulheres aumentaram a idade delas, a qualidade de vida também tem que acompanhar essa expectativa de vida. Você aumenta a expectativa de vida de uma população, mas com isso você tem que aumentar a qualidade de vida dessa população. Então hoje a reposição hormonal é um tema bem estudado, que quando você individualiza cada paciente, faz todos os exames de triagem, afasta todos os riscos e faz um esclarecimento bem pormenorizado para as pacientes, você tem resultados excelentes. Hoje as pacientes de 60 anos, as mulheres de 60, 65 anos, estão na academia malhando. Sim. É difícil hoje, as pacientes estão tendo atividade sexual, as pacientes querem estar bonitas, elas querem dormir bem. Então, às vezes, a paciente tem uma deficiência de um certo hormônio que o sono dela está péssimo. Ela não tem libido, ela não tem ânimo para malhar, ela está com a memória ruim. Então, isso tudo é um conjunto de procedimentos, de medidas que você toma no único intuito de melhorar a qualidade de vida. Agora, assim, qual que é o momento certo para começar? A partir de 35, 40 anos. Isso não quer dizer que você vá fazer a reposição hormonal, mas você já começa a fazer a pesquisa nessas pacientes para que os testes laboratoriais, os exames laboratoriais, os exames de imagem, a anamnese clínica, que é para aquele bate-papo no consultório para saber como é que estão as queixas. Então, hoje, em idades até que antigamente, até para mim, você me falava há 5 anos atrás, você me falasse, olha, eu estou pensando em fazer reposição, eu falo, que é isso? Está muito cedo para isso, não é uma coisa que se pensa agora. Então, não fazer reposição hormonal, mas se estudar, ver a necessidade, como é que essa paciente está lidando com uma baixa de hormônio que a partir desse momento já começa a diminuir pela produção diminuída dos ovários, então você já começa a estudar essas pacientes. Então, assim, o ovário diminui a produção dele, ele não produz tantos óvulos mais, e a partir desse momento é necessária a reposição, porque antigamente a gente pensava que a pessoa precisava entrar na menopausa. Então, isso está sendo revisto. Exatamente. A mulher, ela intraútero, ela já tem um número de óvulos determinado. Após o nascimento, após esses óvulos, como ela é diferente do homem, que a cada ejaculação ele produz espermatozoides novos. A mulher não, ela tem os óvulos já formados a partir do momento que já intraútero já se começa a formar os óvulos. Quando ela nasce, depois atinge a adolescência, a maturidade, com isso todos os óvulos dela vão diminuindo, ou seja, as funções também hormonais dos ovários vão diminuindo. Você pode ter uma paciente com 40 anos que está com a produção hormonal excelente, que ela está com a qualidade de vida excelente, que ela não tem queixa, essas pacientes você só observa. Mas hoje eu pego muita paciente em consultório com 40 anos com queixas que são chapadas, que são de diminuição de taxas hormonais. Então não é uma coisa indiscriminada, não se deve fazer. Eu vou agora fazer porque ela já está com 35 anos. Não, nem pensar, nós vamos individualizar para pormenorizar todos os detalhes para essa paciente, para ver como que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, quais os métodos que a gente pode usar. As pessoas acham, hoje existem algumas medicações até, a base, você tem a base de soja, que no início você pode começar com essas medicações e fazem e tem excelentes resultados. Agora, e como existem também várias vias de reposição hormonal.
Você tem a reposição hormonal oral, você tem a reposição hormonal transdérmica, que é aquelas pacientes que põem na pele, passam na pele. Você tem hoje os implantes, que estão muito em moda. Aí as pessoas, mas eu vou botar um implante porque eu vou chipar. Não, esse foi um conceito que a gente pode até discutir daqui um pouco, o conceito hoje que, inclusive, eu tento ao máximo desmistificar esse negócio de eu vou botar o chip da beleza. Então, você não pode prometer milagres para paciente. O que eu falo de reposição... Esse chip da beleza é a reposição hormonal. O chip da beleza, quando surgiu, é a base, geralmente, de gestrinona, que é um tipo de hormônio que ele tem vários efeitos excelentes, mas também tem vários efeitos colaterais. Os implantes, ou chips, são pequenos dispositivos que você coloca na paciente, intradérmico, abaixo da pele. É um procedimento que pode ser feito em consultório, com anestesia local, sem problema nenhum. Mas para você partir para uma reposição à base de um chip, de um implante, você tem que estudar a paciente. Quais os métodos de vida que ela tem? Ela faz atividade física? Qual o peso dessa paciente? Qual o índice de massa corporal dela? Para que você calcule os tipos de hormônios, calcule a quantidade de hormônio que você vai colocar ou vá prescrever para essa paciente. Não significa só colocar implante, como eu falei, tem vários outros tipos. Você vai ter que saber quais os que ela precisa usar, tudo isso baseado na anamnese clínica, que você vai ter uma entrevista com a paciente, todos os seus exames, mamografia, exames de sangue, ecografia mamária, ecografia de tireoides. É uma coisa, eu pré-estabeleço algumas condições para a gente começar a falar sobre reposição hormonal. Eu não posso passar ou prometer para uma paciente que ela vai ganhar massa muscular, que ela vai diminuir o tecido gorduroso do seu corpo, se ela não faz nenhum tipo de atividade física, se ela não tem uma dieta balanceada. Isso é enganar a paciente. Não é mágica, né, doutor Guaraci? Não é mágica. Então, mágica, não adianta uma paciente me procurar com índice de massa corporal elevado e que ela não se cuida em relação à balança e que ela não faz atividade física. Eu não posso prometer para essa paciente que ela vai ter o resultado esperado. Eu não vou passar hormônio, é um contrato duplo, de mão dupla. Tanto é que todas as pacientes, quando vão fazer reposição hormonal, principalmente colocação de implantes subcutâneos, elas têm que assinar um termo de consentimento esclarecido. Eu não posso também, em medicina, como em toda medicina, isso se encaixa na reposição hormonal, prometer só coisas boas. Eu tenho que esclarecer para as pacientes que elas podem ter efeitos colaterais. E quais efeitos são esses, doutor Guaraci? Se você não passa uma reposição hormonal numa quantidade adequada, numa dosagem adequada, elas podem ter queda de cabelo, elas podem aparecer com acne, elas podem, em alguns casos, engrossar a voz, elas podem ter hipertrofia de clitóris. Então, pacientes que usam hormônios em excesso, porque querem ficar com o corpo totalmente definido, as pacientes às vezes procuram profissionais que eles não sabem o que é reposição hormonal, não sabem ao certo e começam a meter o pau nesse tipo de tratamento. Ainda falando dos riscos, o medo muito grande que as pessoas têm é do tromboembolismo, não é isso? Você não pode passar para uma paciente uma medicação que possa trazer riscos para ela, malefícios. Então, quando você vai fazer uma reposição, que você chegou num acordo com a paciente e que ela entendeu tudo direitinho, aí você vai falar, vamos ver, você tem algum antecedente de doenças tromboembólicas, alguém na família, como é que foi seu uso de anticoncepcional, nunca se deu bem com anticoncepcional, para a gente ver existem hormônios que causam mais risco de tromboembolismo. Então não são todos, entendeu? Mas para isso você vai fazer uma triagem da paciente,
porque você quer que ela esteja bem e eu também quero dormir tranquilo. E a indústria farmacêutica, ou isso é medicamento manipulado? Ele é sintético ou ele é natural? Mais farmácias de manipulação que fazem. Existe uma dúvida em relação à gestrinona, que é mais o chip da beleza. A gestrinona é um hormônio excelente para uso na endometriose, em alguns casos. Ela regride muito a endometriose. Só que ela também tem outros efeitos. Ela aumenta libido, ela aumenta a massa muscular, a testosterona diminui o tecido gorduroso, então isso tudo é bom. O estrogênio, que é o hormônio principal da fase reprodutiva da mulher, que o ovário produz, o estradiol na fase reprodutiva é um dos tipos de estrogênio, e ele já vende hoje em farmácias normais. Então se começou a falar, mas a gestrinona hoje está proibida pela Anvisa. Não, ela não foi liberada, mas ela faz parte do rol de medicamentos registradas na Anvisa. Você não pode falar para a paciente, agora vai ali na farmácia e compra, por exemplo, a gestrinona em tal quantidade, porque não tem por enquanto. Então, o que se tem hoje gestrinona são em formato de gel, é o implante. Então, o grande problema nisso tudo, Milena, é você fazer a triagem dessa paciente, ver se ela tem indicação para usar, não pensar na parte financeira. Então, você quer fazer o bem para a paciente. Então, hoje eu tenho amigos homens com 60 anos que a qualidade de vida está péssima e que de uns tempos para cá eu fiz que procurassem pessoas, urologistas, que mexem com essa parte e que hoje eles agradecem. Porque senão você vai se sentindo, a mulher vai se sentindo com a qualidade de vida péssima. Ela não dorme bem, ela não malha, ela não tem libido, ela se acha feia. E quem que quer, entendeu? Quem que quer não se sentir bem? A gente vai envelhecer com qualidade. Hoje você não vê mais aquelas senhoras idosas que usavam, que ficavam abaixadas. Aquilo é o quê? Osteoporose. A coluna ela pega e vai curvando e a pessoa vai. Então hoje é difícil você fazer. Se você falasse assim antigamente, nossa, a mulher de 60 anos vai usar, vai fazer terapia de reposição hormonal, você faz hoje, elas estão felizes da vida. Então a solução aí para o pessoal que já está nos 50 anos é pelo menos olhar, né, se existe um indicativo. Eu acho que toda paciente acima de 40 anos, eu acho que toda paciente tem que ir ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. E agora, a partir de 40 anos, a gente já começa a fazer uma checagem laboratorial, ultrassonográfica, radiológica, para a gente ver como é que está o perfil hormonal dela. Porque não é só... Se você tem uma paciente que está com os hormônios um pouco embaixo, ela já começa a ter uma osteopenia, que é uma diminuição, a rarefação do tecido ósseo, é melhor que você corrija antes que ela tenha uma osteoporose. É mais fácil ela mais desenvolver. Fácil, claro. Claro. E esse acompanhamento pode ser feito com o ginecologista, porque a gente às vezes fica em dúvida em relação a eu vou no endocrinologista, no ginecologista. Existe hoje, inclusive, uma briguinha velada, mas como eu já vi várias brigas na minha carreira, eu tenho 36 anos esse ano fazendo ginecologia e obstetrícia, eu já vi muita briga entre especialidades, então acho que é uma coisa, acho que tem espaço para todo mundo. Então você pode ir no endócrino, mas ele vai pedir também uma avaliação ginecológica. E hoje tem ginecologistas que estão se dedicando a essa parte, estudando bastante a parte de reposição hormonal, a parte do climatério, a parte da pré-menopausa, tudo isso. Então, eu acho que hoje o básico da medicina é você fazer profilaxia, né? É você prevenir as coisas. Então, isso é importante. Certo. Doutor Guaraci, muito obrigada por conversar com a gente. Acho que foi muito esclarecedora essa conversa. É um assunto que às vezes a gente não consegue nem ter uma opinião formada, né? E eu acho que o senhor deu uma luz aqui para o pessoal. Obrigada. Eu que agradeço, Milena, pela oportunidade por falar um tema tão importante, que cada vez eu estou gostando mais de estar dentro, porque eu quero ver as pessoas que me rodeiam, que eu atendo, que tenham uma qualidade de vida, que estejam felizes.